Exatamente. Bom, a gente vai voltar já já. E o velho tricolor profetiza aqui. Palmeiras não ganha do Santos, Flamengo líder sábado. Veremos se vai acontecer isso. Estamos voltando na TV em pouquíssimos segundos. Agora, voltamos. Bom, o Oscar teve uma questão cardíaca importante que aconteceu ontem. Tem reportagem aí na sua tela para você ver. O meio Oscar deu um grande susto ontem ao passar mal durante uma bateria de exames no São Paulo para a próxima temporada. O jogador teve uma arritmia cardíaca durante um teste físico e teve que dar entrada no Hospital Albert Einstein, onde está até agora. O jogador passou a noite no hospital, realizou exames e recebeu a visita até do Júlio Casares, presidente do São Paulo, depois do sorteio do Paulistão. Ontem, na cerimônia do sorteio do estadual, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre o Oscar e vamos ouvir. Comunicar que o São Paulo, como de praxe, todos os anos, faz o exame de avaliação da saúde dos atletas em grupos, visando a temporada seguinte, até porque esse ano, com o calendário, nós vamos começar o Paulistão dia 11 e, portanto, a pré-temporada é importante. Então, nós estamos antecipando alguns exames. E no exame de hoje, estava lá a equipe do Albert Einstein, num grande número de profissionais, detectou-se uma intercorrência cardiológica do atleta Oscar. Nós, na hora, ficamos surpresos, mas de pronta recuperação, a equipe do Albert Einstein lá, com os nossos profissionais, o levaram para o hospital, o Albert Einstein, e ele está fazendo exames. Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem, está muito bem, e nós agora temos que aguardar um processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação, um grande atleta que teve pela instituição e tem um acolhimento, um carinho muito importante. Nesse momento é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos. Agora é ter a avaliação técnica e do diagnóstico do que efetivamente aconteceu. Eu quero agradecer a todos, os nossos dirigentes vão falar, eu estou saindo para um outro compromisso, mas na certeza de que o Oscar vai se recuperar, é o que esperamos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito bem, tá aí então o presidente de São Paulo, Júlio Casares, falou com o Oscar, conversou, ele está interagindo bem, mas o caso foi grave, né? Foi gravíssimo. O Oscar teve uma arritmia durante exames. O fato é que ele apresentou uma questão ali no meio do ano, um pouco depois, que ficou ali meio na sombra e tal, mas aí ele fez exames e falou, não, você está legal para voltar. Tanto que ele havia uma chance dele jogar, ou ser relacionado ao menos, para esse jogo próximo do São Paulo contra o Corinthians. Até que aconteceu o que aconteceu ontem. E aí, informações que surgem e que eu li por aí também, dizem que a chance dele decidir encerrar a carreira depois desse evento é muito grande. Depois desse susto e tudo mais. Arnaldo. Vamos lá, Tironha. Essa chance de aposentadoria, de retiro, é uma suposição, né? Essa situação depende muito do atleta, né? Tem atleta com problema cardíaco que banca e topa correr o risco, mesmo que muitas vezes o clube seja contra. A gente pode pegar como um exemplo, teve jogador de futebol importante que morreu em campo e foi ressuscitado. O Eriksen, da Dinamarca, durante uma Eurocopa. Sim. O cara morreu em campo. Foi reanimado. Como parênteses, teve jogador, o Morumbi, que morreu em campo. E não foi reabilitado, como o caso do Isqueiro. Mas estou dizendo jogadores que passaram por um susto à beira da morte e voltaram a praticar o futebol. Só estou dizendo isso. Sim. Né? O Eriksen, depois disso, ele jogava na Itália. A Itália não permitia... A Liga Italiana não permitia esse tipo de situação. Algumas outras ligas permitiam. Então, era uma confusão. O fato é que ele continuou jogando. Foi jogar na Inglaterra, no Manchester United e tudo mais. Ele joga até hoje. Ele foi reabilitado, ele joga até hoje. Então, essa decisão é muito particular, né? A gente fica supondo porque, o Oscar tem 34 anos, tem a vida realizada, ganhou muito dinheiro com futebol, assim como o Eriksen. E o Eriksen, claro que com um suporte médico, avalizando, ele colocou aquele stent, né, o Eriksen para continuar jogando. Ele continuou jogando mesmo depois de ter, não é tido um susto, ter tido um evento quase
fatal, né? Então, essa suposição de que o Oscar, depois desse susto gigante, vá parar de jogar futebol é uma decisão apenas dele. E que a gente não... Ele deve estar agora fazendo os exames complementares, refletindo muito sobre se vale a pena ou não. Mas é uma decisão dele. As coisas ficam misturadas porque a gente discutia nesse ano de 2025, desde o início, como o São Paulo investiu num jogador sem ter condição de tê-lo no elenco. É o caso do Oscar. As coisas não podem estar misturadas. Elas acabam se misturando, mas não deveriam estar misturadas. Então o Oscar é o salário mais alto do São Paulo. O Oscar se machucou pra caramba, não jogou. O Oscar teve contusão muscular, teve problema na vértebra e tudo mais. Não conseguia atuar em sequência e a gente fica meio que... já que o São Paulo tem dificuldade em pagar e ele teve esse susto, ele vai parar de jogar e as coisas... Não é bem assim. Eu acho que a situação agora, primeiro, é o restabelecimento pleno da saúde do atleta e a decisão dele de continuar jogando futebol ou não. Aí que tá. O copo cheio é que ainda bem que aconteceu um evento desse com os exames prévios necessários para todos os atletas em todos os clubes, com equipe especializada monitorando o evento, que pôde rapidamente socorrê-lo, reabilitá-lo e encaminhá-lo para os exames complementares lá no Hospital Albert Einstein. Até agora é isso, né? E acho que a situação do São Paulo nessa história toda é dar suporte e acompanhar o jogador e apoiar a decisão do jogador, seja qual for a decisão do jogador. Agora, quem pensa em aposentadoria ou não, em final de carreira ou não, é o atleta. Sabedor dos riscos que eventualmente possa ter. Por isso que eu citei o exemplo tão nevrálgico do Eriksen, né? Então, eu acho que é uma situação que a gente vai perceber ao longo das semanas e vai depender muito da decisão do Oscar e da família dele para o resto da carreira dele, né? Eu entendo que o torcedor do São Paulo faça essa analogia, olha, tal, não sei o que lá, e se ele sair, abre um espaço na folha de pagamento, deixa de ser o jogador mais caro e tal. Essa é uma outra discussão. Agora, o importante é que o ser humano se restabeleça completamente do problema que sofreu, do susto que passou, né? Sim. Aqui no fim das contas os assuntos acabam sendo misturados. Acabam se misturando, não tem como. O Oscar, agora há pouco, se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, numa postagem nas suas redes sociais, no Instagram. Uma mensagem muito simples: muito obrigado pelas mensagens e orações, vai ficar tudo bem, se Deus quiser. É a mensagem que o Oscar postou agora nas suas redes sociais. Casão, a gente sempre conversa sobre comportamento e como funciona a cabeça de jogador. E você mesmo já falou muitas vezes, né? Quando o jogador tem uma contusão qualquer, não estou falando uma questão cardíaca, uma contusão qualquer, você teve uma contusão grave no tornozelo, no joelho, enfim. A volta, você precisa de uma preparação mental para você voltar. Porque você tem receio que vai machucar, que vai doer, que vai não sei o que e tal. Dá para imaginar como deve estar a cabeça do Oscar nesse momento, né? Então, vamos por partes. Primeiro assim, tô com eco. Tá tendo retorno, agora melhorou. Vamos por partes. O caso do Oscar foi uma surpresa, porque ele está jogando há anos, ele faz exames o tempo todo, jogou na Inglaterra, foi para a China, jogou no Inter, jogou no São Paulo, jogou na Seleção Brasileira, disputou Copa do Mundo de Sub-20. Enfim, a carreira dele é riquíssima como resultado pessoal, né, de rendimento, e aí foi fazer os exames normais com o time de São Paulo, surgiu uma alteração ali. É uma alteração que surgiu. O cara não passou mal, pelo menos as informações conforme ele está fazendo o teste físico no hospital, deu uma alteração ali, já se parou, já colocou no hospital uma internação para precaução, para investigar o que aconteceu, né? O que eu estou vendo dessa maneira, né? Aí, o que acontece que atrapalha também a cabeça do jogador, ele deve ter tomado um susto, porque para ele, eu tenho certeza que ele não estava sentindo nada de diferente.
o exame, os aparelhos que mostraram uma diferença ali. Ele não passou mal, não caiu, não desmaiou, não foi uma coisa desse tipo. E aí a cabeça dele começa a ter dúvidas, né? Isso é normal. Caramba, o que aconteceu? Nunca tive nada e tal. Tá ali por precaução, tá sendo investigado, é o que tem que fazer. Aí, o problema maior, na minha visão, é como o mundo está hoje. Como as redes sociais, os espaços, para milhões de pessoas despreparadas, muitas delas, para falar sobre o que acontece com as outras pessoas. Aí vai parar de jogar, é um fim triste, nossa, que situação delicada. Sabe? Cara, ninguém falou nada ainda. O Oscar se manifestou com essa mensagem que você mostrou muito curtinha. Os médicos ainda não se manifestaram. Ninguém sabe a realidade dos fatos. Ninguém sabe a profundidade da situação. Eu acho que o problema maior nesse momento relacionado ao futebol com o Oscar é que ele não conseguiu jogar o ano todo por diversas contusões e agora surgiu um problema médico, né, clínico, que não tem nada a ver com o jogo, não é a contusão muscular, não é nada. Né? É uma coisa mais delicada. Né? Mas que pode ser uma coisa que force ele a parar de jogar, ou pode ser uma coisa que foi naquele momento exclusivamente ali. Aquela hora pode ter acontecido aquilo. Talvez não tenha acontecido nunca antes, e pode ser que não aconteça nunca mais depois. Foi aquele momento. Então, acho que tem que ir devagar com as especulações, sabe? Tem uma família lá, tem o cara lá, todo mundo meio em dúvida, a família se assusta, os pais, mulher, filhos, tal, amigos, e por causa das especulações. Por causa da especulação. Ele pode parar de jogar? Talvez ele pare de jogar. Por causa disso? Talvez sim, talvez não. Talvez ele pare de jogar porque está se machucando demais. Cansa ficar na fisioterapia, cansa ficar sendo julgado, não consegue mais jogar, só se machuca. Então tem um pacote enorme de coisas que tem que ser analisadas com calma, principalmente esse fato aí da situação da arritmia no coração dele. Né? Ninguém sabe de nada profundamente, ninguém ouviu ninguém mesmo falar profundamente sobre isso. Os médicos de São Paulo, os médicos do Einstein que estão tratando dele, ele, sabe? Porque está sendo investigado. Ainda, talvez, ninguém saiba, nesse momento, o porquê aconteceu isso com ele no teste que ele já faz. Desde quando ele começou a jogar futebol, ele faz esses testes o tempo todo, talvez 2 vezes por ano. No começo do ano, certeza. Esses exames, que pelo que eu entendi do Casares, seriam os exames do começo do ano para o time começar a pré-temporada, como antecipou tudo, eles estão fazendo no final do ano. Ele pode ter, tenho certeza que ele já fez esses exames lá no começo desse ano para fazer a pré-temporada de São Paulo, não deu nada, fez a pré-temporada lá. Então, tem que esperar. Eu espero que não seja nada, eu espero que o Oscar faça a sua escolha de continuar jogando futebol ou parar de jogar, sem que seja por causa disso, que seja uma consciência dele, não aguento mais, ou quero jogar porque eu estou bem, ou quero ficar, esse ano foi ruim, o São Paulo investiu muito dinheiro em mim, eu não consegui retribuir, e o ano que vem eu quero continuar, porque vou ver se eu me machuco menos, se acontece menos coisas, me atrapalha menos. Esse caso específico tem que esperar, sabe? Eu fico lendo as coisas na internet, gente, eu falo, caramba, sabe? Umas decisões assim, dramáticas, e ninguém sabe profundamente o que é. Vamos esperar, gente, vamos esperar. Nesse momento, a única informação que nós temos é que ele teve uma arritmia no coração num teste físico normal que todos os jogadores estão fazendo. E mais nada. Isso, Casão, só uma coisa assim, você falou que ele fez uma questão no exame, na verdade, sim, teve uma questão no exame. Durante o teste, ele teve um desmaio, breve, mas teve um desmaio, né? Essa informação que chega. Mas tudo bem, não que mude o diagnóstico, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o fato é que, é só para pontuar isso, que o fato é que ele teve um desmaio. Então, tudo bem. Então, teve um desmaio, ok. Então, é uma coisa mais, que precisa mais cuidados. Ele está lá no hospital para ser investigado. Isso. Ninguém tem diagnóstico. Perfeito. Mesmo ele tendo desmaiado, ninguém tem o diagnóstico.
Sem dúvida, você tem toda a razão. Diziam que ele estava treinando bastante até para tentar voltar ainda nessa temporada. E aí só para confirmar questão. os exames. Todos os jogadores, aliás, hoje está, neste momento, esses exames estão sendo feitos em outros jogadores. Como o Casagrande falou, nesse momento, quarta-feira. O São Paulo reservou a data FIFA para antecipar exames para o ano que vem em todos os atletas, incluindo o Oscar. O que ocorre? À época das lesões nas vértebras, depois da queda naquele jogo com o Corinthians, é engraçado, né? Você falou do Corinthians, talvez ele voltasse contra o Corinthians. Ele teve, em pouquíssimos jogos com o São Paulo esse ano, um grande jogo contra o Corinthians, logo na chegada. Esse outro jogo contra o Corinthians, já com o Crespo, quando ele sofre lá a cama de gato do Martínez, cai e fratura as vértebras. E agora, o que seria o terceiro jogo com o Corinthians, tem esse evento. À época, fazendo também novos exames, ele foi detectada alguma situação cardíaca, ele foi a um especialista que o avalizou, que o bancou para a continuidade das atividades, ele voltou a treinar normalmente, ele voltou a ser relacionado, né? Ele foi a Fortaleza, para São Paulo e Fortaleza, não jogou, e ele esteve no banco também de São Paulo e Palmeiras, não jogou também, né? E segundo o São Paulo, lá depois do Palmeiras, na data FIFA, em treinamentos mais intensos, ele teve a lesão na panturrilha e estava recuperado da lesão na panturrilha, podendo voltar em tese aos jogos e treinos e concentrações depois dessa atual data FIFA. E aconteceu o que aconteceu, né? Agora, a decisão sobre o futuro, primeiro um diagnóstico mais completo do evento, da situação cardíaca dele, a decisão sobre a continuidade dele ou da carreira dele é dele.